Olá, jovens! Bem-vindos a mais um vídeo do CJE. Estou aqui com o Andrei e hoje nós vamos falar sobre 5 elementos para poder você ter um bom podcast e como é que isso vai te ajudar a vender mais o seu produto, o seu serviço. Basicamente é tipo, como é que você pode usar o podcast para vender seu curso, para vender seu produto, para vender aquilo que você está querendo vender na internet. Mas Isso. antes... Agora você puxa a vinheta. A vinheta. E aí, Vitor, qual é o primeiro elemento que você considera assim, que a gente citou aqui como essencial para ajudar a fazer o seu podcast vender coisas? Quando você vai começar seu podcast, você precisa primeiro escolher uma identidade dentro dele. Como assim? Qual vai ser nosso nome, qual vai ser nossa marca, como a gente vai se comunicar, o que é que vai estar dentro desse podcast, como é que a gente pode ter quadros e momentos específicos dentro dele e assim criar uma identidade em cima disso. Por exemplo, quando você assiste um podcast que é, sei lá, vou tentar citar os mais mainstreams pra gente ficar numa conversa aqui que vocês entendam quais são os quadros que a gente tá falando. Por exemplo, você assiste um Flow e assiste um Podpah, eles têm identidades diferentes. Você consegue visualmente ver o programa, né, de forma diferente, quanto você consegue ver diferentes linguagens sendo colocadas neles. Isso também são diferentes convidados e por aí vai. Por exemplo, uma coisa que eu vi lá nos estúdios da Flow, que cada podcast tem um cenáriozinho. E cada cenáriozinho, ele casa com a identidade daquele programa, justamente para dar uma identidade única, para você pensar e falar, não. Por exemplo, todo mundo começou fazendo podcast de mesa. Isso. É isso que todo mundo começou fazendo. E aí, com o passar do tempo, não, peraí, meu cenário vai ser diferente. Porque se meu cenário for diferente, vai ter uma identidade diferente. Se o cenário do outro programa for diferente, vai ter outro. E essa identidade faz muita diferença para o consumidor. Ele já bate o olho e já sabe o que vai ser dito dentro daquele ambiente. Por exemplo, o Ciência Sem Fim. O nome já diz muita coisa. E quem não leu o programa, caiu de paraquedas dentro do vídeo, vai ver dentro do cenário quadros de planeta, fórmulas de química, física. Você fala, aqui é um podcast sobre ciência, sobre curiosidades científicas. E assim, a identidade também não é basicamente você fazer passou um foguete. Batmóvel aqui, ó. Foi. Mas assim, basicamente, identidade não significa só cenário, né? Lógico. Pode ser o formato de linguagem que você vai ter, né? Esse podcast aqui é um podcast mais rápido, a gente fala mais acelerado. Esse podcast aqui é mais informal, mais... A gente faz uma CMR aqui, a gente fala... Sim. Enfim, você ter um estilo de comunicação que seja único, né? Que seja de uma forma que todo mundo que vai ver vai falar, não, só fulano faz assim, só ciclano faz assim. Exatamente. E eu gosto dele porque ele faz assim. Isso, tanto que o pessoal fala bastante que quando você vai replicar ou você vai se inspirar em algum outro projeto, em algum outro podcast, nesse exemplo que estamos citando, o diferencial é você. É a sua autenticidade dentro de cima, em qualquer projeto que você fizer na sua vida. Então, basicamente, é bem difícil de existir uma cópia de alguma coisa. A não ser que você seja copie mesmo na cara dura, mas o essencial assim, é a sua autenticidade. Uma coisa que a gente vê é a galera tentando imitar os outros. Isso. Né? E todo mundo começa meio que assim, mas aos poucos tenta colocar a identidade no seu podcast. Por exemplo, uma dica que eu dou para quem quer colocar a identidade é pensar em pequenos quadros para você ter dentro do seu podcast. Você pode ter um quadro que é agora a gente vai fazer aqui, perguntas valendo dinheiro. Certo. Eu vou fazer perguntas para você sobre um determinado tema, se acertar você vai ganhar um dinheiro. Pode virar um quadro dentro do programa. Tipo, quem faz isso, TV aberta faz isso o tempo todo. Bota quadros dentro do programa, talk show faz isso o tempo todo. Outra já viu o do Porchat? Não. O do Porchat, todo final... Não, pode... Ele tem a separação de áudio dele dentro do Spotify, mas ele tem um programa, um talk show, que no final ele pergunta o que você escreveria na sua lápide. Pronto. Todo final de programa ele pergunta isso para um convidado. Aí já é um quadro. Você às vezes a pessoa espera até o final pra saber o que aquele famoso vai falar no final da lápide. Eu pensei que quem fazia isso era o cara do Inteligência Limitada. Eu pensei que ele fazia isso. Mas enfim, não sei. Tem uma identidade, sabe? Tem uma identidade. Vai te fazer bem. E tem uma logo também, use as cores. Que faz sentido, enfim, tem uma identidade, vai fazer diferença. Isso.
Segundo fator aí, segundo elemento, fator. O segundo fator, elemento, dica, é que tem muito a ver com a identidade, é você escolher um nicho. Que é você, como você vai ter um projeto, você precisa saber o que você vai falar para a sua audiência. Como assim? Vou falar sobre ciência, vou falar sobre direito, vou falar sobre engenharia. E aí, psicologia, eu posso ainda subnichar os nichos. Por exemplo, você falar sobre psicologia, você pode falar sobre psicologia do autista. Porra, falou o que eu ia falar. Sério? Juro, eu ia falar exatamente isso. Caralho, conexão, tá vendo aí? Não, pode continuar. Você pode falar sobre psicologia do autista e ainda assim... E enfim, você pode fazer isso em todas as outras áreas também. Se você tem um nicho, faz toda a diferença na hora do seu projeto, porque pessoas vão se identificar com o que você está falando. E quanto mais subnichado for, mais conexão vai haver. Isso puxa pro gancho para a terceira dica. Não, ainda vou falar um pouco mais do nicho. Por exemplo, a diferença que faz aí é se você, por exemplo, ataca num nicho específico, vamos supor, não tem um podcast sobre pescaria. Tá. Puta, se eu juntar 10 mil inscritos, eu sou relevante. Um podcast de pescaria seria história de pescador? Poderia ser, né? Basicamente que história de pescador é essa? Mas assim, vamos supor, você tem um podcast de pescaria, certo? Você tem 10 mil inscritos. Você pode começar por essa história de pescador, porque, pô, isso gera cada história massa. Mas assim, o lance é... Juntei 10 mil inscritos, sou relevante nessa área, eu já posso obter um patrocínio. E Sim. outra também, a área de pescaria dá pra vender muita coisa. Dá pra você vender curso, dá pra você vender equipamento, dá pra você vender... sei lá, técnica, dá pra você vender tanta coisa. Porque é como se fosse... Dá pra você vender barco, dá pra você vender tanta coisa. Porque a gente pode imaginar um funil, né? Por exemplo, se você estiver no meio do funil, basicamente, se usar de psicologia, que eu acho que é mais fácil de falar do que pesca, pelo menos pra mim, no meio do funil, você vai ter lá, psicologia. Quantos psicólogos existem que falam sobre psicologia? Sei lá, exemplo. 100 mil. Quantos psicólogos existem que falam sobre somente autismo? 20. Aí autismo 1000. com bebês? 1000. Autismo com adulto, porque ninguém fala de autismo. Parece que a criança é autista, ela evapora, né? Ela continua autista a vida toda, né? Adultos, aí vai, 500. Aí você vai afunilando e nisso, se você já tem uma grande audiência dentro disso aí, como o André falou, patrocínio, cursos, consultorias, mentorias, enfim. Várias dessas IAs. Porque você vai conseguir abraçar bem aquele seu público se Isso. você está nichado, né? Qual é o próximo dica, fator, elemento? Que também se conecta com o segundo, é o público correto. Por quê, Andrei? Público correto, velho. Que é o público que se conecta, na verdade. Ah, tá. Pô. Desculpe. Que é o quê? Que é o público que você vai... Não vai ser somente um público, vai se tornar beirando fã. Que vai estar ali com você, vai estar consumindo seu conteúdo, vai estar consumindo suas enquetes, seus textos, seus blogs e vídeos e afins. E esses públicos que vão, consequentemente, virar fãs e depois clientes, porque não adianta nada você oferecer uma solução para quem não sabe o problema que tem. Aí tem que oferecer uma solução para quem sabe que tem um problema. Correto? Faz sentido, né? Não faz sentido? Não, faz sentido. Tá, que susto. Faz sentido. E você vai incrementar alguma coisa sobre isso aí? Não, tá bom. Tá bom, né, gente? Tá bom. Né? Mas não acabou ainda. Tem também a quarta dica, que é o quarto elemento, que é a frequência. Que isso é o que mais pega, pelo menos pra mim. E eu acho que para a grande maioria dos criadores, que é você ter vontade de criar e a força de vontade de criar todo dia conteúdo. Todo dia, manter uma frequência. Ah, eu quero postar, quero me comunicar toda segunda, toda terça, todo dia, uma vez por mês, uma vez por semana. Você tem que ter essa frequência. Com isso você vai educar o seu público e vai entender com que eles vão esperar por você sempre naquele dia, sempre naquele horário, sempre pela manhã, enfim. Você precisa ter uma frequência que faça sentido para você e você passe esse conteúdo, passe essa sua disponibilidade para sua audiência. Tem um vídeo que a gente gravou no CJ, a gente vai deixar o card aqui e tal, tudo bonitinho, e o link na descrição, que é sobre o conteúdo Hero Hub Help, né? Basicamente, o Hero Hub Help é o seguinte, são 3 formatos de conteúdo onde você faz para o seu público.
E no Help é o conteúdo que você faz mais pauta fria, mais para ensinar algo para a pessoa. Ou seja, aquele conteúdo que a pessoa vai ver e vai aprender algo com ele. O que é uma pauta fria, é um conteúdo que não tem prazo de validade. É um conteúdo buscável. Isso. É um conteúdo que você vai buscar na internet, vai olhar, tal, enfim. E o conteúdo Hub é aquele conteúdo que você já faz para quem é inscrito seu. Isso. E com que é o conteúdo que você vai fazer no mesmo horário, né? Normalmente vai ser já voltado para quem já está no seu público. E tem o Hero, que é o conteúdo que é feito para ele como que se diz aquela palavra que todo mundo adora na internet? Viralizar. Que ele é feito para tocar a parte mais emocional, deixar você com raiva, deixar você feliz, deixar você alegre. Um ponto você vai querer, meu irmão, veja esse negócio aqui, Vitor, veja esse negócio aqui e tal. É um conteúdo mais difícil de fazer. Mas por que eu estou citando o Hero Hub Help? Porque, como você falou do público conecta, quando a gente faz um podcast, a gente tem um fator muito legal, né, e da frequência, que são os cortes. Um podcast eu consigo gravar, conversar com o Vitor aqui durante 1 hora, 2 horas sobre um determinado tema, né? E eu consigo fazer esses cortes. E esses cortes podem ser conteúdos que podem ajudar outras pessoas, pode ser conteúdo help, mas também pode servir para aquela pessoa que já te conhece, mas quer ver só os trechinhos mais especiais daquilo que você já lançou durante a semana, por exemplo, né? Então, assim, os cortes fazem muita diferença para que você tenha um canal sempre postando conteúdo. Uma coisa que eu faço com clientes meus, eu estou sempre tentando fazer isso, é tipo, olha, no nosso programa mensal aqui vai ter que ter um podcast, a gente vai fazer os vlogs normais para explicar, apresentar coisas, trocar ideia com as pessoas, que é conteúdo mais roteirizado, que você estuda mais, você vai passar o máximo de conteúdo no menor tempo possível. Mas também vai ter um podcast para poder ter um conteúdo de fácil produção, entre aspas, mas é um conteúdo mais que você consiga produzir muito em pouco tempo, né? Você fala durante 1 hora, 2 horas e consegue reaproveitar em outros vídeos. Então, assim, você não acaba gravando só um vídeo, você acaba gravando um vídeo que vira 3, 4 vídeos. Então tem essa vantagem aí para que você mantenha a frequência no canal e você consiga postar 3, 4 conteúdos por dia o tempo todo. Isso. Quem não faz podcast hoje na internet está fazendo um negócio chamado React. Depois a gente pode falar sobre isso, assim, como é que a gente pode usar React para poder não só ter seguidores, mas poder vender cursos, vender nossos produtos também, né, nessas mídias. Bom, mas enfim, vamos para a última aí. A última, que é um ponto muito interessante que eu acho que... Peraí. Espera. Na frente. A última, mas não menos importante, é a criação de networking dentro dessa parte de podcast. Porque normalmente, hoje em dia, estamos com convidados. E se você não tiver convidados, você vai abranger e atingir novos públicos que fazem parte, novos profissionais dentro do seu nicho. Como assim? Quando você tiver um convidado que seja do seu nicho, você vai se conectar com o subnicho de outra pessoa, que foi o que você falou naquele exemplo de engenharia. Se a pessoa que é engenheiro de... Você que entende? Não, engenheiro tipo, engenheiro civil, por exemplo. Pronto, engenheiro civil, de repente ele chama alguém que vende placa solar, mas também está no mesmo âmbito. Eles conversam e podem conseguir um cliente por outro, pode conseguir, uma agenda. Meio daí. Não, você pode fazer uma parceria. E assim, uma coisa bacana também de você fazer podcast com parceiros comerciais seus é que você vai estar valorizando eles. Você vai falar: olha, cara, vem aqui no meu programa, vamos fazer um negócio conjunto, tal, legal. Você pode usar os cortes no seu Instagram, no seu Facebook, eu no YouTube também, né? E você também pode usar, eu posso usar também, sei lá, o seu conhecimento, né? Também na minha mídia. É uma troca de conhecimento e de audiência também. Eu posso apresentar você à minha audiência e você vai compartilhar também para a sua audiência o que a gente está fazendo aqui. Isso. Então, todo mundo está ganhando, né? E é uma conexão de médio e longo prazo. Isso é muito importante para qualquer tipo de negócio e para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Beleza? E assim, tem outro fator também. Normalmente quem compra alguma coisa de um parceiro seu tende a ser mais favorável de comprar de você do que alguém que não conhece você e não conhece seus parceiros. Por exemplo, se alguém já contrata algo de um cliente, já compra algo de um cliente meu e o meu cliente indica,
a probabilidade é mais fácil do que eu chegar lá sem indicação nenhuma. É como se tivesse aquela transferência de autoridade nessa indicação, né? Porque se eu confio em você e você me indica alguém, automaticamente eu confio naquela outra pessoa. Porque não tem por que eu desconfiar de quem eu confio. Então, basicamente isso. Então, assim, a vantagem dos podcasts é que você vai fazer esse network aí e vai trazer essas pessoas e pode trazer novos mercados junto com isso e pode vender mais. Isso, no final sempre vai vender mais. Porque nós vamos estar conectando com novas pessoas e pessoas são que movem nosso negócio. Move nosso negócio. Então é isso aí, pessoal. Fiquem atentos a essas dicas. Se inscrevam no canal CJE. Deixem um like se gostaram do conteúdo, né? Aperte todos os botões que estiverem aí na sua tela. A gente vai deixar outros vídeos aqui para vocês assistirem. Até o próximo vídeo e tchau. Falou!